está no ar. Papo Esportivo. Papo Esportivo. Tudo sobre os esportes que movem as emoções da torcida brasileira. No Papo Esportivo tem opinião, tem resenha, tem informação e, é claro, aquela zoeira que não pode faltar. A sua resenha semanal aqui na 100.7 FM. Papo Esportivo. Isso aí, pessoal, iniciando mais um podcast Papo Esportivo. Antônio, seja bem-vindo. E aí, Jarbas, vamos lá, mais uma rodada aí do brasileiro, da NBA. Isso, vamos começar pela Série B, né? Série B a gente teve um começo aí ruim para o Cruzeiro, apesar de... Começou ganhando as 3 primeiras, mas perdeu aqueles pontos, né? Já tinha perdido antes, na verdade, né? Descontou os pontos com as 2 vitórias. Zerou. E agora, após 8 rodadas já, a 9ª rodada que começou, o Cruzeiro tá na zona do rebaixamento. Cara, se eu for te falar, eu acho que é uma surpresa pra mim, cara. Eu não esperava nesse nível o Cruzeiro. Acho que ninguém esperava muita coisa do Cruzeiro esse ano. O time já também afundado em dívida e problema lá dentro do clube, enfim, que reflete às vezes no futebol, né, dentro do campo. Mas Série B a gente sabe que o nível é um pouquinho mais baixo, que todos os times grandes acabam patinando um pouquinho, mas se recuperam, né? E o Cruzeiro não parece dar esse respiro, né? Agora vem com um técnico novo aí, Ney Franco. Com um técnico novo, uma dívida que é impagável. Situação complicada. Né? Falam em fechamento do clube, né? A gente não sabe até que ponto é real isso ou não, se aconteceria, seria a primeira vez, né? Chegou numa situação crítica, bem crítica. Cara, tá muito complicado. Você fala com o pessoal cruzeirense, lê a crônica cruzeirense e tal, lá de Minas, tá muito complicado, cara. Parece um fundo do poço que não tem como sair. Vamos ver como é que vai ser. E é inimaginável pensar no Cruzeiro em Série C, né? Eu acredito que não, mas assim, se não abrir o olho logo, faltam 30 rodadas, né? Mas se não abrir o olho logo, começa a ficar complicado. Hoje, Cruzeiro 5 pontos, o quarto colocado tem 15. Eu também acredito que em Série C é difícil pensar. Mas imaginar o Cruzeiro ficando 2, 3 anos em Série B e patinando e sofrendo. Tudo que ganhou nos últimos anos, né? Meu Deus. Da Copa do Brasil, bibrasileiro, o maior campeão da Copa já do entrava, o Campeonato Brasileiro já entrava, eram 4 vagas para Libertadores, já uma delas já era do Cruzeiro. Sempre lá em cima. Situação complicada. Já os catarinenses, a gente tem o Figueirense e o Avaí ainda... Figueirense mal, né? Invadiram o treino do Figueirense, bateram nos jogadores. Mas Chapecoense, que é aqui do Oeste, né? É líder por aproveitamento. É vice-líder em pontuação, até um jogo a menos que o Paraná. Tá muito bem a Chapecoense, não leva gols em casa, né? Tá jogando o que precisa ser na Série B. É esse tipo de jogo aí que tem que ser. Jogar pra ganhar. Que nem você falou, é prematuro falar 8 rodadas, né? Mas se caminhar assim, tem tudo pra subir tranquilo, né? Inclusive sem sofrer muito. A Chapecoense pra mim foi o time que melhor aproveitou a pandemia. Porque antes da pandemia tava, quase caindo pra Série B do Catarinense. E agora vai disputar a final. A gente tá gravando na quarta-feira o podcast. Hoje tem o primeiro jogo contra o Brusque. Final de semana final lá em Brusque. Então, duelo do interior aí na final do Catarinense, né? Vamos lá para a Série A então. Série A a gente teve na última rodada aí no final de semana o Flamengo vencendo no finalzinho Fortaleza, gol. Sufoco, né? Gabigol. O Gabigol saiu bravo, cara. Saiu bravo, entrou no... O presidente precisou dar uma... acalmadinha, né? Não era o presidente, na verdade, era o diretor. Diretor de futebol. E não quis dar entrevista na saída, tá bravo porque ficou no banco. O técnico já deixou claro que vai continuar fazendo rodízio, vão ver os critérios que ele vai usar, vem Libertadores aí, mas a verdade é que o Flamengo está longe de ser aquele Flamengo do ano passado. Né? Mas já está na 5ª posição. Isso, mas pensando em pontuação, em vitórias. Agora em futebol ou o que está apresentando dentro de campo é difícil outro futebol. Né? Difícil manter o que eles fizeram no passado, foi muito acima, né? Mas já está recuperando, goleou o Bahia. Sofreu, é óbvio, por causa do Fortaleza, mas o Fortaleza não é um time tão bobo assim não, cara. Mas a questão, Jarbas, é que ano passado, por exemplo, Flamengo e Fortaleza em casa era um jogo vitória certa, goleada, hoje tem gol do Gabigol, hoje não sei, aquela coisa toda, aquela festa da torcida. E foi um jogo que acabou sofrendo, né? Teve um momento que o Fortaleza estava mais perto de fazer o segundo do que o Flamengo. Enfim, é um Flamengo diferente esse ano, né? Corinthians e Botafogo. O Botafogo deixou escapar uma vitória certa lá no Neoquímica Arena. Do que a Globo agora tá falando, né? Disse que já falou Neoquímica Arena, meio escondido.
E vai falar Allianz Parque também agora, parece. Mas vai ter que ser, né? Foi pago para isso, inclusive. Tem que fazer a propaganda. Mas o Allianz Parque até hoje eles não falam, né? Falam Arena Palmeiras. A Globo não fala Allianz Parque. Mas aí por que contrato? Não, por questão... mesma coisa que não falam Red Bull Bragantino. Eles não falam marca se não pagarem eles. Entendeu? Entendi. Mas agora parece que tem um acordo, porque agora o Corinthians entrou vendeu ali o naming rights da Arena, agora é New Química Arena, né? E daí já no primeiro dia, tanto que aqui a gente tá com a página do Globo Esporte aberto e aqui nunca aparecia, sempre aparecia a Arena Corinthians, sempre aparecia a Arena Palmeiras. Agora já tá aparecendo o Allianz Parque, eles estão falando, mas meio escondido. Entendi. Não tão claramente. Mas assim, falando do jogo, né? O Botafogo muito melhor, o Botafogo deixamos me surpreendeu, escapar. Né? Um jogo bom, o Botafogo jogou bem, saiu perdendo, um pênalti polêmico. Duvidoso, mas enfim, chamou o VAR e tal, usou o mesmo critério depois de uma falta que o Jô acabou fazendo gol. E perdemos a oportunidade de fazer 3 pontos, já subir na tabela, como perdemos contra o Flamengo, a oportunidade que estava ganhando também no último minuto, tomamos gol. Mas o importante é que o Botafogo tem crescendo, o futebol tá tendo um padrão, né? Tá mexendo menos no time, fazendo aquelas invenções que ele fazia. Acho que vai dar liga. Calu já segundo jogo, gol, né? Segundo jogo já. Segundo jogo dele já com fazendo gol, um golaço, né? Deixando claro. E vamos ver, de repente vamos subir aí de produção. Ceará 0, Santos 1, o Santos buscou sem surpresa, uma vitória fora, né? O Ceará vinha de várias vitórias seguidas, né? E jogou até, acredito que foi bem parelho o jogo, o Ceará teve chances, mas o Santos aproveitou bem no começo, um bonito gol também lá do lateral, 1-0 pro Santos. O Santos não cai, né? O pessoal falou, o Santos cai. O Santos não se vender jogador, porque o time é bom, cara. O Santos é pra ficar em primeira faixa ali da tabela, os 10 primeiros. 10 e até beliscar uma Libertadores. Isso foi no sábado. No domingo, o Palmeiras virou pra cima do Bragantino. Mas mais um jogo bem feio. Não vi esse jogo, foi... O Palmeiras já é um time cansado. E jogando às 11 horas da manhã no domingo, cara... É complicado. Na verdade, o Gabriel Veron, estrela do Palmeiras, 18 anos, acabou de fazer 18 anos o garoto. Fez 18 anos na semana, inclusive, né? Ele estava machucado e tal, e voltou, ficou no banco, o Luxemburgo colocou ele fez um gol e deu assistência pro outro. Acabou com o jogo. Destruiu com a partida, é titular do time quando tiver 100%. O pessoal tá falando aí de um novo... Lá vem. Eu acho melhor que o Gabriel Jesus, inclusive. Não é a mesma posição, né? Joga aberto e tal, velocidade, e assim, estão falando que é a nova... O pessoal fala muito do Patrick de Paula, Gabriel Menino e tal. Eu vejo no Gabriel Veron a principal estrela dessa piazada aí. Vamos ver. O Gabriel Veron salvou o emprego do Luxemburgo. Você perde pro Bragantino. O Bragantino, eu tava achando lá no começo que ia ser um time que ia brigar lá em cima. A gente comentou, inclusive, antes, né? No nosso prognóstico ruim, e tal. Muito ruim. É limitado, o time é limitado. Você estreou técnico, tava estreando técnico e tal. Não, mas o time não é pra brigar, né? Vai brigar pra não cair, provavelmente. Eu acho que o Gabriel Veron salvou o Luxemburgo aí com essa virada no final. E o Luxemburgo não tá na corda bamba ainda não, que vem o clássico aí? Não, agora até que perca o clássico não vão demitir, porque o time... Deu um respiro, né? Deu um respiro e assim, falando em números, o time não perde desde aquela derrota pro Corinthians lá na primeira fase do Campeonato Paulista, cara. Foi uns 14, 15 jogos. Mas o Ben tá ali na zona ainda, tá em 6º lugar, né? Um jogo a menos, um jogo lugar, a menos, invicto, isso. Não perde, não leva, é difícil levar em casa, é difícil perder pontos. Se bem que empatou, né? Empatou com o Goiás e empatou com o Internacional. É que o grande problema do Palmeiras, e a torcida cobra e todo mundo cobra, é do futebol, né? Não é só o resultado. Podia estar em primeiro ali com esse futebolzinho, ganhando aos trancos e barrancos. Ninguém tá satisfeito, né? Parece que ele achou o time quando ele colocou o Gabriel Veron. Agora tem que ver se ele vai manter contra o Corinthians, né? Um time que jogou pra frente. A hora que ele fez as trocas no segundo tempo, o time tava perdendo. Em 5 minutos o time empatou e foi pra cima. Mas agora a questão é começar um jogo assim contra o Corinthians, que é o clássico, a gente vai falar depois, né? Clássico de amanhã e de quinta-feira, que é... Aí sim a gente vai falar do Corinthians, né? Que vale a vida do técnico. Se perder, sim, lá dança, apesar que o presidente disse que não, mas se perder pro Palmeiras em casa vai cair. A pressão fica grande, né? Duelo tricolor São Paulo 3-1 no Fluminense, de virada, aí o Fluminense... Esse jogo foi surpresa pra mim, achava um jogo que o Fluminense podia engrossar mais o caldo, né? São Paulo também partiu pra Piazada, hein? Piazada decidiu no segundo tempo e de virada, né? Salvando o emprego da cabeça do técnico também, né? O Diniz também em algum momento assim, tava. Mas o Diniz tava com resultado nas últimas partidas, tropeçou com o Atlético, jogando melhor que o Atlético, né? Então... O futebol do São Paulo tá começando a melhorar e tá começando a melhorar bem. No domingo, Inter 2, Bahia 2, esse jogo também com muita polêmica, um pênalti complicado pro Inter ali, e no final do jogo, lateral direito do Internacional, doutor. Tu não viu o jogo, doutor? Eu vou te falar o que aconteceu. Não viu o jogo. 49 do segundo tempo, tava 2-1 pro Inter, o jogo acabando, um lance na ponta direita,
deu uma falta pro Bahia. Daí, beleza, falta, o pessoal esperando pra bater a falta, de repente o juiz, mão na orelha. Eu tava assistindo, falei, mas pera um pouquinho, cara, que você vai fazer o quê? Chamou o VAR. Falei, não, é o VAR. Falaram, o VAR tá verificando o lance. Eu falei, mas verificando o quê, cara? Foi uma falta por trás do zagueiro do Inter, do atacante do Inter, né? Falei, tá verificando um cartão vermelho pro Piá lá, né? Agressão, alguma coisa assim. O carrinho por trás. Falei, é isso. De repente eles não mostravam o lance na televisão. Quando mostram na televisão, o Rodinei, lateral direito do Inter, dentro da área, ele derrubou o cara do Bahia sem bola, sem nada. O cara do Bahia tava... Mas com a bola rolando antes da falta? A bola tava rolando, mas lá na ponta direita. E o lance foi aqui no meio da área. O cara do Bahia foi se mexer, ele deu uma costada, vamos dizer assim, uma ombrada no cara, derrubou o cara dentro da área. Pênalti claríssimo. Claríssimo. E fora do lance, totalmente... 49 do segundo tempo. O Bahia vai lá, 2-2. E no lance, dali 2 minutos, escanteio pro Bahia, bola na área, o zagueiro cabeceia e o atacante tirou em cima da linha. O gol certo do Bahia era a virada, 3-2. Meu Deus. Muitas críticas, o pessoal falou até de rescindir o contrato do Rodinei. Que situação, cara. Falam que é flamenguista, que fez de propósito, não pode. Eu falo assim, desculpa a linguagem, é muita burrice num jogador fazer um lance daquele, né? Falta de maturidade, né? Bastante. O Vasco mais um gol do Cano, 1-0 pra cima do Atlético. O Atlético, crise também tá grande lá no Atlético, lá muita gente foi embora e tal. E o Vasco, a gente falou lá no começo, né? E o ramonismo perdurando, o ramonismo, né? Tá bem o Vasco também, um jogo a menos e tá no G4, né? Atlético Goianiense e Grêmio 1-1, o Grêmio não jogou nada. Jogou que nem time pequeno no segundo tempo, né? Jogou pra não perder pro Atlético Goianiense. O Renato, depois do jogo, foram entrevistar ele. Ele, em vez de assumir que o time não tá jogando nada, ele, arrogante como sempre, falou de títulos e não sei o que, não sei o que. Do passado e de 2, 3 anos e tal, tudo. E não sei o que. A crise aqui no Grêmio a crise é de títulos. Mas que crise de títulos? Não, eu tô cansado de levantar a taça. Isso daí não é argumento, né? Eu acho que o Renato cai se perder pro Bahia amanhã. Acho que de repente é hora de renovar também. E o Grêmio é uma surpresa negativa desse campeonato. Tá bem né? mal. Apesar que só perdeu uma, mas também não ganhou, só ganhou uma. Mas ninguém imaginava o Grêmio em 14º lugar, com essa tabela que pegou, com tudo. Perder pro Sport, Atlético Goianiense agora. Então, surpresa, né? Sim. Fechando a rodada, tivemos Sport 2, Goiás 1 e Atlético Mineiro 1-0 no Curitiba fora de casa, hein? Atlético 1-0 fora de casa. O Galo jogou em cima do Curitiba, naquele estilo São Paulo, aquela loucuragem lá e tal. Eu inclusive achei que ia ser goleado esse jogo, nem não acompanhei. O Curitiba e tal, mas... deu uma melhorada boa no segundo tempo, hein? O Sport Goiás é um jogo que tudo podia acontecer, o Sport venceu em casa. Vamos lá para a rodada número 9, então. A gente está gravando na quarta. Hoje já deve estar até começando aí, né? Atlético Daqui 5 minutinhos. Botafogo. Hein? Atlético em crise. É a hora do Botafogo conquistar os 3 pontos. É a hora. Sem o Honda, né? O Honda tá naquele esquema de jogo sim, jogo não. Joga uma vez por semana. Enfim, joga 2, folga 1. Favorito. Favorito o Botafogo? Não, a gente sempre que é favorito a gente perde. Então acho que o Atlético pode engrossar o caldo aí, jogando em casa. Franco favorito para ganhar. Vamos ver se a gente surpreende aí. Fortaleza e Sport na Ilha do Retiro. Não, no Castelão. Fortaleza é favorito pra mim nessa partida contra o Sport. Fortaleza, esse jogo com o Flamengo, achei um time bacaninho, o Fortaleza. Inclusive eu acho que eu não coloquei ele como favorito à queda por conta dessa regularidade do ano passado e tal, mas aí balançou no início. Acho que esse jogo meio parelho, não boto como favorito, né? Não. Goiás e Curitiba, duelo alviverde, Goiás em casa, é um jogo pra mim que é 0-0, 1-1, é tudo pra dar um empate. 1-0 Goiás nesse. São Paulo e Bragantino aí, é favoritíssimo, muito favorito São Paulo. Acho que é uns 4-5-0 e o São Paulo. O jogo pro São Paulo de repente passar a liderança, né? Pegar a liderança. É muito favorito. Fluminense e Flamengo, Fla-Flu no Maracanã aí. Fla-Flu. O Fluminense engrossou pro Flamengo na final do Carioca, mas não sei se o Fluminense tem time pra... Tem time. Jogo meio parelho, 3-0 Fluminense. Nenê voando. Eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo. Infelizmente acho que o Flamengo é favorito nesse jogo, né? E hoje ainda para fechar, Santos e Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, jogo da rodada, né? É o jogo da rodada e o reencontro de São Paulo com o Santos. Vamos ver o Santos jogando, o São Paulo jogando contra a cria dele, né? Eu acho que o Cuca vai querer surpreender aí, tá? Eu acho que alguma coisa maluco. Eu acho que alguma coisa. O meu palpite 3-3, por exemplo, foi 4-3 pro Atlético e pro Santos. Eu acho que eu coloquei 2-2 nesse foi jogo. Alguma coisa assim, porque eu acho que vai ser uma chuva de gols aí nessa partida aí. Tá interessante pra ver esse jogo, 9h30, né? 9h30. Quinta-feira, a gente tem mais 4 partidas. Clássico Paulista, Derby Paulista. A gente já adiantou lá, jogo... Se o Corinthians perder, pra mim, demissão do técnico. Pro Palmeiras ainda acho que não. Mas... Apesar do Andrés ter cravado que segura, né? Sai e tal. Pra mim, empate esse jogo aí. Mas o Palmeiras, como eu disse outro dia contra o Inter,
tem obrigação de vencer esse jogo, cara. Tem obrigação de vencer esse Mas jogo. Mas contra o Corinthians vai ter obrigação de vencer qualquer coisa, né? Para o ímpar tem obrigação de vencer. Não, o jogo é muito parelho, né? Jogo parelho, é difícil. Mesmo Esse na ano fase do... Era pra ter dado empate em todos os jogos, inclusive. O Corinthians ganhou um, não sei como, era pra ter dado empate em todos. mesmo o Palmeiras estando numa fasezinha melhor, Não tá, mais estabilizado. Mas na tabela, olha, enfim. É o único jogo da rodada que tá com cara de 0x0. De 0x0. 0x0, aquele 0x0 feio. Com expulsão Os de um dois, lado. os dois com medo de perder, entendeu? Ninguém quer perder pro rival, joga pra empatar, né? O Inter com o Ceará em casa. O Ceará tá quebrado, né? Favoritíssimo, 5 expulsos, acho que foi contra o Santos. Favoritíssimo, Não, né? aí- Esse é aquele que Aí, é o esse jogo do Inter chegar e enfiar 5x0 no Ceará pra dizer, ó, candidato ao título. E mostrar que aquele empatezinho lá, que foi tropeço em casa. tropecinho, então. Favoritaço. Bahia e Grêmio no Pituaçu, esse jogo pra mim, o jogo pode culminar com o rebaixamento, com a demissão do Renato. Um jogo difícil pro Grêmio. O Bahia enroscou com o Inter aí. E ao mesmo tempo pode ser aquele da redenção, né? O Renato mexe lá com os Estreia do Mano brilhos. Menezes, né? Ou não é ainda? Será que já é estreia do Mano Menezes? Não sei, mas já algum dedinho dele já deve ter, né? Então. E aí, de repente, o Grêmio surpreende lá, faz um bom jogo, ganha, com uma margenzinha legal, jogando Começa a bem, recuperar. começa a recuperar. Mas a gente O falou Renato tem isso. A gente falou isso quando era antes do esporte. É o jogo pro Grêmio começar a recuperar. Perdeu em casa. Acho que a gente, Tá zicando o Grêmio. acho que até 15ª rodada a gente vai estar falando isso. E pra fechar, Vasco e Atlético Goianiense no São Januário, o Vasco favoritíssimo. 4x0, Vasco. Não sei Vai nem se ganhar. toma gol. Era pra Certeza que vai ter gol do Era pra eu Cano, ter hein? colocado o goleiro deles. Acabei botando o Gatito e acabei de ver agora que não joga. Menos. Eu coloquei o Everton. Deixei de ganhar uns 16 pontos aí, porque o Gatito fora de casa ele imita. Pra fechar, vamos de NBA, temos aí mais 4 minutinhos pra fechar nosso tempo. NBA Playoffs. A gente falou semana passada que ia chegar nessa semana já com alguma definição e já temos o primeiro finalista de conferência, o Miami. E que surpresa, hein? Miami 4x1 no Milwaukee. Pra ter sido 4x0. Era pra ter sido 4x0. Machucou o grego lá, mas machucou no quarto jogo já. Então não é porque ele machucou, porque os 3 primeiros ele jogou. Machucou no jogo que eles ganharam. Que o Milwaukee ganhou. O jogo que eles ganharam. Miami muito bem, hein? Do Butler jogando muito. O Dredd lá armando o jogo e o pivôzão lá que me fugiu o nome agora. E acho que o Miami é favorito nessa final de conferência. Apesar de que eu torço pro Boston passar, inclusive ganhar do Toronto. O Boston é favorito. Hoje à noite a gente vai já ter Mas a o Miami né? tá muito redondinho, né? O Miami ter massacrado o Indiana e ter massacrado o Milwaukee, como você disse que podia ter sido outra varrida. Já não é mais surpresa, né? Já não tá é surpresa. Mostrando que é bem treinado. O técnico é muito bom. Lembrando que o Milwaukee foi melhor campanha dessa temporada e melhor campanha da temporada passada. Então, esse tropeço não é qualquer time. Esse tropeço já é também aquela coisa, inexperiência do ano passado, o grego é novo e não sei o que e tal. Esse ano passa pela mesma dificuldade, toma 4x1 de um time que foi quinto. Então, tava todo mundo esperando o Milwaukee e Toronto, primeiro e segundo da conferência. E provavelmente não vai ter isso. Vão ter o quinto contra o terceiro, né? Será que o grego, de repente, não sai do Milwaukee? Será que não tem um lugarzinho para ir lá no Lakers, de repente, aí junto com o LeBron e o Davis? Mas aí não tem nem graça mais o basquete, né? Boston e Toronto é outro confronto do leste, aí tá 3x2 pro Boston, como falei hoje à noite, então já vai ter a definição nessa quarta, né? E Jarbas, lembrando que esse confronto era para ter sido também uma outra varrida. Tava 2x0, no último lance no lá, terceiro tava quase ganho, acharam uma cesta e foi pra 2x1, que seria 3x0, e que provavelmente mataria ali, né? E aí conseguiu empatar 2x2, deu um respiro, o Boston ganhou, mas tá aberto. Já levou uma lavada no jogo 5 e o Boston acho que fecha 22 hoje. Pontos, né? De 24 pontos. Deve fechar hoje contra o Toronto. Boston e Miami, então. Boston e Miami, eu aposto em Miami. E eu aposto em Boston. No Oeste, tá 2x1 os dois confrontos. Dois Los Angeles vencendo por 2x1, hein? O Lakers foi surpreendido na primeira partida contra o Houston e depois ganhou as duas seguintes. Como foi também contra o Portland, né? Então parece que o Lakers precisa de um sustinho para dar uma engrenada. E acho que não tem dificuldade de passar pelo Houston, pelo que a gente tem visto também nos jogos. Que não. Deve passar. E do outro lado, Clippers e Denver, aí foi o contrário, né? O Denver venceu a segunda partida. E o Clippers venceu a primeira e a terceira. Hoje é o quarto jogo. E também eu acho que o Clippers é bem favorito, né? O Denver, apesar de ter um bom time, mas o Clippers tem mais opções, né? Tem o pessoal que vem do banco muito bem. Aquele Lou Williams lá, como é que pode aquele cara ser reserva? Ser reserva, né? Mas acho que é a estratégia do time e tal, né? Joga muito. Eu acho que vai passar os dois aí. Esses dois confrontos a gente fica com aquela sensação de que podia dar mais, né? Por exemplo, o Houston podia engrossar o caldo aí pra gente ter até o jogo 7. A gente fica naquela expectativa do Barba fazer aquele jogo antológico, do Westbrook acordar, que até agora também parece dormindo. Que não veio pro playoff. E do outro lado a gente tem o Nicola, que tá
30 pontos, 30 Joga tá demais, sendo... né? Aquilo ali é brincadeira, né? É visão de jogo demais, assistência demais, mete bola de 3, Faz tudo. ganha no garrafão, rebote é dele, enfim. Arma o time, faz tudo. Só que aí do outro lado tem o Los Angeles, que também tá... o time é redondinho, né? Paul George acabando com jogos também. Deu uma acordada o Paul George. Precisava, né, também. Veio dormindo nos playoffs, dessa vez parece que tá indo. E que pareceu também contra o Dallas, que tomou aquele sustinho no início, depois tomou conta ali da série, perdeu mais um jogo. Mas acho que de repente 4-2 aí pro Clippers e 4-1 pro torcer para um 4-3 pro Lakers. Eu assisti os 3 jogos do Lakers e Houston. Aí o primeiro, o Lakers sofreu bastante, o Houston dominou na terceiro quarto ali, principalmente. No segundo jogo, de novo, no terceiro quarto, tava perdendo de 20 pontos, foi buscar e engrossou no final. E esse jogo 3 também, até faltar 7 minutos pra acabar, tava empatado o jogo. Então... E o que LeBron jogou, o que o LeBron jogou, né? Ele nas 2 últimas partidas, na primeira também, ele não, é difícil ele jogar mal, né? 36 anos de idade, mas no auge da forma física, jogando pra 30 pontos e bola triplo-duplo. de 3, é toco, arma jogada, é enterrada, é tudo, cara. Você acompanhou o jogo ontem? Acompanhei. 3 tocos num quarto. Isso. Em 5 minutos. 2 seguidos. 2 jogadas seguidas. Meu Deus. E o melhor então, assim, tem a pontuação dele 30 pontos e a pontuação que ele não deixa o time tomar. Então, a somaria ainda pontua ele. E mais o que ele dá de assistência, e praticamente todas as jogadas passam por ele. Ou é assistência, ou ele que começa a jogada. É um jogador muito completo. E o Monocelha ajuda bastante, porque ele mata umas bolas lá que é ridículo também. Um grande coadjuvante, né, o Monocelha. O Monocelha era... Vamos torcer então pra ser... Lakers e Clippers e Miami e Boston, né? Vão ser duas finais boas. Como eu já adiantei lá no começo, a final Lakers e Boston, pra ser aquela final de NBA. Só para o seu do contra, então, vai ser Miami e Clippers, a minha. Então tá bom. Semana que vem a gente volta? Beleza, tamo aí.